Vamos falar do Flamengo aqui no Canelada da Jovem Pan. O Flamengo que venceu o Bahia, jogo movimentado lá na Arena Fonte Nova, mas a atuação do Flamengo sendo muito criticada nas redes sociais pelos torcedores do Flamengo, porque o Mengão tá uma bagunça. Tá uma bagunça esse Flamengo do Jorge Sampaoli. No intervalo fez 5 alterações, mas focando na análise do jogo. Flávio Prado, José Manuel de Barros, que transmitiu essa partida, Fábio Piperno. Flamengo venceu o Bahia, mas não convenceu. Acho que foi por aí, né, Flávio? Isso aí parece conversa de louco. Eu tenho uma certa dificuldade. Tem jogo que você tá vendo o jogo, e você tá vendo uma coisa, mas o placar mostra outra. Você fala, né? Será que só eu tô vendo isso assim, né? Terminou o primeiro tempo, tava 3-1 pro Flamengo. Eu não tava vendo o jogo pra 3-1 pro Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo tava todo enrolado mesmo, como você citou. Aí o repórter vai e entrevista o Fabrício Bruno. E aí, como é que foi? Ele falou, temos que melhorar muito, o time foi muito bom. Eu falei, graças a Deus, tô vendo a mesma coisa. Bagunçado. O Flamengo enrolado, as individualidades resolvendo bem. O Bahia, que agora joga com a camisa do Manchester City, fez um gol de Manchester City. Nossa Senhora. Eu comecei a aplaudir em casa. Foi lindo o gol do Flamengo, do City, do Bahia, né? Foi lindo. Tava um jogo pau a pau, só que, claro, existe a individualidade do Flamengo, primeiro gol do Davi Luiz, a bola parada e tal, depois teve o pênalti que o Gabigol converteu, mas realmente o Flamengo, a palavra bagunçada, ela pega bem. E quando você troca 5 jogadores no intervalo, você fica super exposto pro segundo tempo. É bom lembrar que o Bahia jogou com 2 a menos. E eu lembrei do Pilhado quando ele troca o Santos, né, bota o Santos, e o Santos falha no segundo gol, né? Lembrei do Pilhado na hora, quer dizer, o cara tá quieto lá, bota o cara pra jogar, o cara falha. Enfim, 3-2, o Flamengo tem que ficar muito feliz pelo resultado, muito feliz. Não foi jogo pro Flamengo ganhar, não. Realmente as críticas são procedentes. E foi ameaçado pelo Bahia com 2 jogadores a menos. Isso, exatamente isso. Conseguiu ser ameaçado pelo Bahia. Por muito pouco, até o Bahia não saiu com empate aí do Flamengo, tá? Isso. E daqui a pouquinho a gente vai analisar os lances de arbitragem, também sendo muito criticado e acho que com razão, mas o Flamengo tá uma bagunça. José Manuel de Barros, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, Flamengo com 5 alterações no intervalo, é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, do técnico queimar as 5 alterações ainda no intervalo. Tá bagunçado esse Flamengo, Zé. Então, tem vários pontos esse jogo. Aconteceu de tudo. Primeiro, uma festa espetacular na Fonte Nova, com shows, com atrações, antes da bola rolar, né? O Bahia que dia 4 assinou mesmo agora para valer, né? Faz parte do Grupo City, promete grandes investimentos nos próximos anos. Enfim, já entrou com essa camisa aí, homenageando, sei lá, o Manchester City, né? Camisa que lembra muito a do Manchester. Acho que é o novo uniforme, não é? Não, então, é um dos, né? Contra o Curitiba, já. É um dos, né? É a camisa do City. O Flamengo também jogou com uma camisa diferente hoje. Então, primeiro um jogo legal, cara. Primeiro tempo eu gostei muito, foi muito bom, as duas equipes atacando. O Bahia com mais... O Flamengo entrou com uma estratégia que ele não quis ficar com a bola, não, né? O Bahia teve mais posse de bola, tentou finalizar mais, mas acertou menos o gol. O aproveitamento do Flamengo foi melhor. E o Flamengo no contra-ataque, né? O lateral direito é o Jacaré, que corre igual o Apodi. Muito veloz, mas deixa um buraco ali. E mesmo com 3 zagueiros, o Everton Cebolinha era uma válvula de escape perfeita, né? Se o Gabigol tivesse um pouquinho de velocidade, mas não tem, parece que tá pesado, não vai. Fez uma partida muito fraca, muito ruim. Mas assim, nessa com o Matheus França de um lado, com o Everton Cebolinha, funcionou a estratégia do Sampaoli e do Flamengo. Ele fez 3 gols no primeiro tempo contra 1 do Bahia, com o Bahia tendo posse de bola e tentando finalizar. Mas o aproveitamento do Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo e saiu vencendo por 3-1, parecendo até exagerado. Talvez um gol de diferença explicasse melhor o que foi o primeiro tempo. Agora, quando voltou para o segundo tempo e o Flamengo volta com as 5 alterações de uma vez só, e aí, o que está acontecendo? O São Paulo ficou maluco? Sim. E aí, no final do jogo, eles deu a explicação, mudei 5 porque os 5 estavam contundidos. Todos eles não tinham condições de voltar para o segundo tempo. Mais xarope aí. E aí o pessoal começa a falar, escuta, mas quando acontece isso, o Flamengo já divulga com bola rolando no segundo tempo, o que aconteceu, né? Dando lá as informações, fulano se contundiu, está sentindo isso, sentiu isso, sinto aquilo. O Flamengo só foi divulgar
as contusões dos jogadores depois da entrevista do Sampaoli, depois que o Sampaoli deu essa justificativa perguntado na coletiva. Aí deu lá a ficha, tal, o jogador teve isso, outro teve aquilo. O Thiago Maia estava sentindo desgaste, pediu para ser substituído. O goleiro estava voltando, o Sampaoli falou, né? O Matheus Cunha, e aí eu tive que trocar porque ele reclamou de uma contusão. Davi Luiz também reclamou de uma contusão. Ou seja, mas foi muito estranho, né? Uma coisa inédita. Eles não vão jogar contra o Fluminense na terça. Então, porque normalmente o jogador pode ser que sinta alguma coisa muscular, né? Olha, mas volta pro jogo e vai sendo trocado paulatinamente, né? Como o Bahia fez e fez muito bem. As mudanças do Bahia foram pro bem, o time foi crescendo, né? Agora, a partir das expulsões, vamos deixar ali para comentar o árbitro se foram acertados ou não a parte, né? O Flamengo com 2 a mais, era o quê? Era o Bahia, todo mundo lá atrás na parede e o Flamengo em cima. Não foi isso que aconteceu. O Bahia conseguiu dar sufoco no Flamengo com 2 a menos, cara. Foi lá em cima. O Ademir, esse cara entrou, o que ele jogou foi uma grandiosidade. E o Bahia teve oportunidade de empatar o jogo, de fazer o 3 a 3 com 2 jogadores a menos. E aí, você olha em qualquer rede social, o torcedor do Flamengo tá maluco da vida. Não aceita o que aconteceu. Foi um vexame. Ganhou o jogo, mas de uma forma vergonhosa. Porque ele ganhou por 3 a 2 com 2 jogadores a mais a partir, vamos dizer, o Bahia perdeu o segundo jogo com quase 30, né? O Flamengo teve mais de 20 minutos ali, com 2 jogadores a mais, e se você olhar, o Bahia teve muito mais perto de fazer. Claro que ali, sei lá, perto dos 45, o Flamengo criou oportunidades e perdeu, oportunidade de marcar. Mas o Bahia, cara, por muitas oportunidades, por muito tempo, incomodou e pressionou o Flamengo com 2 a menos. Foi inexplicável o que aconteceu, né? A não ser o seguinte, que eu cheguei a falar. Bahia teve 2 jogadores expulsos. O Flamengo teve um momento, o Bruno Henrique dessa vez entrou bem contra o Goiás. Hoje entrou, não fez nada. Gabigol chegou um momento que parou de jogar. Aliás, não jogou nada o jogo inteiro, mas teve na parte final pior ainda. O Arrascaeta também sentiu fisicamente. O Vidal, botaram ele em campo, mas não fez nada também. Acho que o Flamengo jogou com os 3 a menos também, de caras que estavam em campo, mas não jogavam nada. Flamengo com muitos problemas de lesão, departamento médico cheio, tem agora um jogo importantíssimo, Fla-Flu pela Copa do Brasil, e agora essa vitória pelo Campeonato Brasileiro. Venceu o jogo, é verdade, mas não convenceu o Piperno. Bom, primeira coisa em relação a isso tudo que o Zé falou, é que é o seguinte, Zé, a gente já até comentou isso durante a transmissão, o Bahia agora faz parte do grupo City, é justo também que o Jacaré vire Alligator, porque afinal de contas é um grupo internacional, né? Não pega bem o cara chegar lá na Inglaterra, Jacaré, mas ele é bom jogador. Esse negócio do Flamengo ter trocado os 5, então a gente tem a explicação oficial, todo mundo aí contundido e tal, né? Acho assim, o cara talvez tenha tido, tô com uma dorzinha aqui no dedão. Opa, o jogo contra o Fluminense na terça-feira, então descanso. Porque, claro, assim, o Flamengo vai ter a primeira grande decisão aí, de fato, agora, no mês de maio. Aliás, é uma grande decisão para os dois. É uma decisão antecipada. Porque, primeiro, o perdedor, se for o Flamengo, certamente vai colocar mais lenha na fogueira das vaidades e da crise. Não vai ser fácil absorver, assimilar uma outra derrota, uma outra eliminação contra um arquirrival, sendo ele, Flamengo, um clube todo poderoso que já perdeu tanta coisa esse ano. Então, para o Flamengo tem muita coisa em jogo. Para o Fluminense é óbvio que também, né? Enfim, aquela coisa não só da autoestima, mas também da autoafirmação de um clube que está procurando algum protagonismo e tal, mas tenho certeza que doeria menos. Seria dolorido, mas assim, perde, vai ficar lá com um hematoma, uma semana depois a vida segue. No caso do Flamengo, não. No caso do Flamengo, acho que o Flamengo hoje, particularmente, tomou todos os cuidados, os necessários e até aqueles assim exagerados, porque o Flamengo sabe que não pode ser eliminado pelo Fluminense. Pode acontecer qualquer coisa em maio, nem que seja perder mais 2 jogos aqui no Campeonato Brasileiro. Agora, perder pro Fluminense não pode. Para o Fluminense, Pedro, eu vi o primeiro tempo do jogo. Muito mal. Foi a pior partida do Fluminense do Diniz que eu vi até agora. Muito mal, muito mal. Fez um gol com 3 minutos e depois foi totalmente envolvido pelo Cuiabá, a ponto de eu fazer uma pesquisa sobre quem é esse técnico interino do Cuiabá. Falei, caramba,
Totó. Parecia que o Fluminense era o Cuiabá e o Cuiabá o Fluminense. Totó, posse de bola, tudo. O Fluminense, quando teve a bola nos pés, não sabia o que fazer com ela. O time todo desentrosado. O Diniz, né? Com aquela finesse dele, você já imagina como é que ele tava, né? E o técnico, que é o auxiliar técnico do clube, eu fui dar uma olhada no currículo dele, sei que gosta dessas coisas. O cara tem curso em Portugal, o cara fez estágio, ele tem curso F, ele fez estágio em vários times grandes. E o cara não é bobo, não, viu? Eu gostei do que eu vi hoje. Português também, né? Como é que é? O Andrade português, né? Não, do Cuiabá hoje? Não, hoje é o auxiliar técnico fixo. É alguma coisa. O Pedro Andrade foi mandado embora junto com o Ivo Vieira, né? Com o Ivo. Não, é o auxiliar técnico do clube, que foi contratado no meio do campeonato, quando teve a troca, né? Antes de chegar o Ivo. E ele, cara, eu gostei demais do que eu vi do trabalho dele. Gostei demais. Agora, nada justifica. Óbvio que foi culpa do Fluminense, né? O Fluminense estava vivendo de lances assim, do nível, alto nível de um Ganso, de um Marcelo e tal. Mas a coisa andou feia. Olha como. Pode ser até que os dois sejam com a cabeça para esse jogo de terça-feira, né? Não é? É bem possível também. Tá chegando a hora, Fla-Flu, você confere aqui na Jovem Pan. E para explicar as 5 alterações no intervalo, nós temos aqui o Sampaoli na entrevista coletiva. Detalhe, foi a primeira vez na história do Campeonato Brasileiro que um técnico queimou 5 alterações de uma vez só. O Sampaoli fala, a gente acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Porque las trocas fueron por lesión. Es decir, todos los jugadores pidieron o cambio, 4 jugadores de campo, y cuando íbamos a salir a campo, el goleiro, o médico se aproxima y me dice que el goleiro no puede continuar por una lesión muscular. Entonces tuve que hacer también el de goleiro. O sea que la verdad que me sorprendió mucho el hecho de tener que tomar esa decisión, pero jugando cada 2 días con tanto juego, y al ver la situación que había en el vestuario, con tantos jugadores que no podían continuar, tuve que tomar la decisión. Todas as trocas foram por lesão. Todos os jogadores pediram a mudança. Os 4 jogadores de campo pediram no vestiário. Quando iríamos voltar, o médico disse que o goleiro não poderia continuar por uma lesão muscular. Fui obrigado a fazer. Me surpreendeu ter que tomar essa decisão. Com tantos jogos, tive que tomar essa decisão, fecha aspas, Sampaoli. De fato, essa alteração do goleiro, para mim, foi a mais bizarra. Colocar o Santos no jogo, queimar uma das alterações, foi a mais bizarra dessas 5 mudanças no intervalo de uma vez só do Jorge Sampaoli. E aí, José Manuel de Barros, Fábio Piperno, Flávio Prado, até difícil, né? Dar os créditos aí pro Sampaoli. Então, dura ele convencer, né? Ele tá falando, né? Convencer, né? Assim, o torcedor não tá acreditando no que ele tá falando porque é uma coisa inédita, né? E o time saiu de campo, você vê se o cara tá contundido ou não tá contundido. Na normalidade, o jogador joga com dor, né, Flávio? Atleta pratica o seu esporte com dor. Isso é uma coisa comum. E o Piperno tem toda a razão que o Flamengo tá jogando pensando na terça-feira, pensando no Fluminense. Foi assim na escalação inicial e foi assim nessa volta pro segundo tempo. A escalação mais bizarra seria você gastar todas as alterações que você tem direito trocando o goleiro. E colocando um goleiro que está em pior fase do que o que está jogando. Matheus Cunha está bem. Você vai tirar o cara que está jogando bem e para botar um goleiro que não está convencendo ninguém, que não vive um bom momento, que é o caso do Santos. É só por contusão mesmo, e foi o que nós falamos. Essa alteração só pode ser por contusão. Não tem explicação. E as outras também, porque ninguém viu um jogador saindo mancando, reclamando. Não, um outro pode ser. Mas aí eu acho que ele chegou a um exagero, que o jogador que reclamou, tô com um pouquinho de dor, não, o importante é estar inteiro para terça, então se tá sentindo alguma coisinha já tem que sair. Quando num jogo normal, você insiste com o cara mais um pouco, vamos monitorando, vai falando como é que você vai se sentindo e vai mudando aos poucos, né? Tira um aqui, tira outro ali, porque é inédito. No Campeonato Brasileiro nunca houve, né?
todas as alterações sendo queimadas depois que passou a ser desse número de 5, na volta pro segundo tempo. Além de ser muito arriscado, se alguém sente alguma coisa durante a partida, né? Sente uma contusão maior, um zagueiro expulso, você precisa mexer, você não tem essa possibilidade. E aí o Guilherme estava me dizendo até que algumas pessoas começaram a falar, o Flamengo nunca adotou isso, de liberar as informações sobre os contundidos só depois da entrevista coletiva, depois que o Sampaoli deu essa explicação. Geralmente durante o segundo tempo, né, já vai informando o que o jogador sentiu, por que saiu. E ninguém divulgou nada durante todo o segundo tempo. O normal, inclusive, até porque mudou 5 de uma vez, era rapidamente explicar. Mudança, o Davi Luiz saiu porque sentiu isso, o Thiago Maia saiu porque sentiu isso, o Everton Cebolinha tava correndo, que é uma barbaridade, né? Ninguém viu que o Matheus, né, França, o que ele pode ter... Então ficou muito estranho, é difícil você contestar, é uma informação oficial, São Paulo vem dar a explicação, você fala, será? Mas... que ficou muito estranho, ficou muito esquisito, foi. Esse é um jogo de festa, né? Que todo e o mundo Flamengo tem que jogar, entrou perdido no segundo tempo. Todo mundo tem que jogar um pouquinho. Agora... Não parece quando você vai para aquele churrasco, aí você vai longe lá e tal. Todo mundo joga um pouquinho, deixa cada um. Parece coisa de maluco. Isso é comprar. A gente, 5 contundidos é demais, né? E o Flamengo entrou perdidíssimo no segundo tempo com essas alterações. O Bahia se aproveitou, fez um gol ali com o Ademir, que aliás entrou muito bem na partida, e o Flamengo não. Ele começou a tentar se achar depois que tinha tomado o segundo gol, né? Tentou, né? Porque teve uns caras ali que eu vou te falar uma coisa, hein? O Bruno Henrique e o Vidal entraram muito mal na partida de hoje. Dá pra acreditar no Sampaoli, Piperno? Você é o cara que acredita na palavra de Jorge Sampaoli? Eu já acreditei em palavras melhores. 5 lesionados. Caso do time lesionado, assim, de repente, no intervalo. Eu vou dar a ele o benefício da dúvida, vai. Então, por exemplo, se desses 5 aí, uns 2, 3 não tiverem condição de jogar contra o Fluminense... Aí dá pra acreditar. Aí fala, puxa vida, eu fui injusto com o Sampaoli, né? Igual falou o Flávio, vamos esperar o jogo contra o Fluminense. Então. Vamos para um rápido intervalo na rádio Jovem Pan e já voltamos com Canelada pra você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal com a palavra o Flávio Piperno sobre as palavras do Sampaoli. Disse que os jogadores pediram para mexer, estavam todos lesionados no intervalo, 5 jogadores, Piperno. Se os 5 jogarem contra o Fluminense, beleza, fala Sampaoli, você tinha razão. Aliás, se os 5 jogarem contra o Fluminense, eu vou aumentar minhas dúvidas em relação à credibilidade dele. Agora, se uns 2, 3 ficarem fora, fala, puxa vida, Sampaoli, desculpa, a gente duvidou de você. Tá, isso aí, olha, mais ou menos como a história da garota lá que você chama pra sair, puxa vida, minha bisavó tá com gripe. Puxa, coitadinha da velha, mas paciência, né? Ela foi elegante pra te dar um bico. É isso.